Voltamos diretamente do Complexo Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense. Para você, amigo trabalhador, dona de casa, nos diversos bairros da nossa cidade de Balneário Camboriú e também Itajaí, Navegantes, enfim, Itapema, onde quer que chegue o sinal da nossa TVC Panorama, sejam bem-vindos no programa A Hora do Povo desta sexta-feira. O papo hoje é com o doutor Cássio Timóteo da Costa, advogado civil e empresarial, e hoje o tema é muito legal, muito abrangente, né? Que é o abandono, sobre o abandono afetivo. Para você, pai irresponsável, que acha que pagando pensão está tudo certo, está tudo resolvido, não está não, hein? Presta atenção hoje, porque o doutor Cássio está esclarecendo e o prejuízo pode ser muito grande, não é, doutor Cássio? Sim, com certeza. Voltamos então. Doutor, tem uma pergunta aqui da Rose, aqui do centro de Balneário Camboriú, perguntando, bom dia, doutor, a criança é obrigada a ficar com o pai? Como é que é definido isso? É definido na justiça, Sim. né? Esta pergunta, ela vai abrir um leque para a gente discutir dois pontos. Dois aqui, pontos. Tá? Primeiro assim, os interesses do menor, as vontades do menor devem ser sempre respeitadas. Então, em hipótese alguma, deve ser forçado esse convívio. Se a criança ela não quer ver o pai, ela está resistindo a essa visita, não devemos forçar, mas devemos buscar o apoio de um psicólogo, de um especialista para entender o que está acontecendo. Porque se eventualmente existe algum tipo de violência do pai para com a criança, ou se existe algum trauma, alguma coisa, é necessário ser analisado o porquê que essa criança quer se afastar do pai. Ponto. A gente tem que analisar que nessa situação, a recusa da mãe de deixar a criança ir é válida porque advém de uma vontade da criança e a mãe, para se precaver, até para que não haja aplicação de uma eventual alienação parental e ela eventualmente vir a perder a guarda dessa criança, ela mesma deve buscar o apoio de uma psicóloga, buscar um suporte de um especialista para fazer uma análise detalhada do que está acontecendo, perfeito? Agora nós temos que entender que acontece uma segunda situação, onde a mãe nutre essa situação para com o filho. E a gente tem que cuidar que muitas vezes esse alimento dado psicológico à criança pode ser tanto positivo quanto negativo. A mãe, intuitivo ou inconsciente. Muitas vezes a mãe pode dizer, olha, teu pai é ruim, teu pai magoou a mãe, teu pai não é uma pessoa legal, e a mãe conscientemente alimentar esse interesse do menor de se abster da vida do pai, de ficar longe do pai. Mas muitas vezes isso também acontece de forma inconsciente, onde a mãe, ao reclamar dos traumas do relacionamento, reclamar da dinâmica que ela possui com o seu ex-marido, e a criança ouvindo isso? Isso, ela nutre essa situação para a criança, vai alimentando esse sentimento e aquilo que pertence ao relacionamento vai para o relacionamento entre pai e filho. E daí a gente enfrenta uma dificuldade, que é o quê? O filho não quer estar com o pai, mas não por um problema que existe entre os dois. E não quer estar porque a mãe está alimentando na criança um problema que existiu do seu relacionamento. Então a gente precisa sempre entender bem essa dinâmica. Sim. E aquele que possui a guarda da criança tem que agir com muita maturidade, com sabedoria, separar as coisas. Meu filho não quer estar com o pai, não quer falar. Espera aí. Alerta, vamos analisar o que está acontecendo. É necessário um estudo psicológico, porque muitas vezes, ao chegar no estudo psicológico, a mãe se depara com uma realidade. Eu estou falando do pai erroneamente, eu estou nutrindo isso. E muitas vezes as mães também não sabem dessa situação, elas inconscientemente fazem isso. Então é importante que um especialista desta área familiar, um psicólogo, faça uma análise e evite esse tipo de situação. Eu sempre faço um apelo à população que as pessoas ajam com maturidade com as crianças. Separem os problemas conjugais, os problemas financeiros, os traumas do passado. Longe das crianças. Longe das crianças. Para não misturar tudo, Para não misturar. A criança precisa de dinheiro para se manter, por isso que nós temos a pensão alimentícia. A criança precisa do convívio do pai e da mãe para que ela seja um adulto mais seguro, para que ela tenha a sabedoria psicológica para lidar com os desafios do futuro. Então, assim, o pai e a mãe precisam, nesses momentos de recusa, acender um alerta. Alguma coisa está acontecendo. Agora, é importante deixar claro, em momento algum a criança deve ser pegada pelo braço e levada à força, porque o estatuto da criança e do adolescente é claro, os interesses do menor devem ser respeitados sempre, sempre. Mas existe uma necessidade de melhor análise por que essa criança não quer ir.
Até porque é um sinal, né, doutor? Se a criança não quer ir com o pai ou não quer ficar o final de semana com o pai, alguma coisa está acontecendo, né? Como o senhor bem frisou, né? E deixar bem claro também, né, a parte que o senhor falou ali, separar, o casal separar, né, brigas ou discussões extras, né, conjugais ou durante o relacionamento, separar da criança, de preferência não deixar que a criança fique assistindo tudo isso para não se alimentar de coisas ruins com o pai, né? E o importante é que, assim, existe uma grande confusão entre os advogados, entre a população, a própria internet, do modo geral, ela não é uma fonte segura de pesquisa no que tange à questão de direito de família, porque existe muitas interpretações e informações equivocadas. Mas a gente precisa deixar claro as punições. O pai que não paga pensão, cabe prisão ou cabe penhora. O pai tem direito à visita, tem também a possibilidade de uma guarda compartilhada ou a possibilidade também da guarda. Aquele que tem a guarda, que impossibilita o filho de ter contato com um outro genitor, pode praticar alienação parental e perder a guarda. Então, a gente precisa analisar essas dinâmicas. Nós temos o dispositivo do 249 também, que é uma forma de punição pecuniária. Aquele que abandona moralmente o filho, apenas, às vezes, só paga a pensão e não quer mais saber do filho. Temos a possibilidade de uma reparação civil através do abandono afetivo. Claro que existe uma discussão muito gigante no STJ, até que ponto isso é válido. Eu nunca tive contato com o filho. É válido o abandono afetivo? Tem um entendimento no STJ que o abandono afetivo só se dá pela ruptura. Entre aspas, eles entendem que só aquele que exerceu o papel de pai pode praticar o abandono. Aquele que nunca foi pai presente não poderia. Então, existem várias divergências e várias interpretações que ainda não consolidadas no STJ. Mas, de regra, existe hoje uma corrente muito forte no Brasil que pai não é aquele apenas que paga a despesa, mas é aquele também que cuida do cidadão, no modo geral, em todos os seus aspectos. Perfeito, 10h58, muito bem esclarecida essa parte aí, essa parte aí sobre o abandono afetivo, né, doutor? Tem mais uma pergunta da Rose aqui do centro de Balneário Camboriú. Doutor, bom dia. Posso privar meu filho de ter contato com parentes do meu ex-marido? Essa situação entra de novo naquela dinâmica da alienação que a mãe pratica, né? Porque muitas vezes a mãe ela se separa do pai e, mas eu não gosto da sogra, eu não gosto do tio. Nós temos que pensar que essa questão do convívio familiar, ele se estende aos parentes do pai, ao avô, à avó, aos tios. Então, assim, essa recusa de deixar a criança ter contato com os parentes, ela tem que vir de um fundamento. Olha, eu não quero ir no tio. Peraí, por que tu não quer ir no tio? Quais são os motivos? Existe um abuso? Existe algum risco, uma ameaça? Não, não existe. A simples recusa da mãe, eu entendo nesses casos, é que a mãe está se valendo do poder dela de guarda para limitar o acesso dessa criança ao convívio familiar com o pai. E automaticamente, o que ela faz com isso? Ela vai limitar essa criança à sensação familiar da mãe. E a criança começa a ficar cada vez mais distante do pai e da sua família e da história da família, do convívio com a família. E isso não é sadio e eu entendo que também não é legal. E que cabe aí todas as medidas judiciais do advogado, junto com o seu cliente, para buscar uma solução para o caso, porque a mãe não pode privar a criança desse convívio sem que haja um fundamento. Muito bem. Agora 10h59, chegando às últimas perguntas do Dr. Cássio, nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, doutor. É possível, essa é a Rosângela aqui de Camboriú, é possível, doutor, trocar o nome do genitor pelo padrasto na hipótese de abandono afetivo, na comprovação? Sim, isso é bem moderno, na verdade. Assim, o que está acontecendo? Nós temos alguns casos que a mulher se relaciona, às vezes uma noite só, acaba engravidando, o pai não é um pai presente, um pai biológico, né, não é um pai presente. Isso 2, 3 anos depois, ela acaba conhecendo um novo homem, um novo relacionamento, e este acaba adotando essa criança como se fosse sua, assume o papel de pai. Assume mesmo, né, assume a responsabilidade, ele se identifica como pai e ele exerce esse papel como pai. Perfeito. Existe hoje precedentes já dentro do Tribunal Brasileiro de que há possibilidade, sim, desse pai não biológico postular o reconhecimento e o registro do seu nome na certidão de nascimento, inclusive com a possibilidade de retirada do pai biológico, se assim comprovado que ele não tem interesse, que ele não tem participação e uma eventual constatação também de abandono afetivo. Mas assim,
é algo novo, não temos ainda... E complexo, né, E doutor? complexo, Também, né? porque eu entendo que a retirada do nome do pai biológico depende de contraditório, ou, na melhor das hipóteses, da aceitação dele, ele concorda com a retirada do seu nome, mas para todos os efeitos vai ter que ter o contraditório, vai ter que ser analisado de que forma aquilo é benéfico para a criança. Porque o pai vai contestar também, né, doutor? Exatamente. Vai dizer, não, eu pago pensão, é aquele pai, né? Pago pensão. Opa, exatamente. não é suficiente também, né? Não é sobre isso, exatamente. Até que ponto tu pode vir me tirar? Não, não é assim. Vamos analisar com bastante cautela, até porque no meu ponto de vista, o mais assertivo seria o reconhecimento de duplicidade de paternidade. Legal, né? E não a retirada de um. Porque nós temos também os efeitos hereditários, né? Esse pai que, por mais que não foi um pai afetivo, talvez ele deixe um patrimônio para essa criança e com a retirada do nome da certidão de nascimento, o quanto que isso vai impactar. Então, eu penso que talvez a duplicidade seria mais adequado. Mas existe no tribunal hoje algumas decisões nesse sentido de retirada do pai biológico e inclusão do pai padrasto para fins legais. Como nós falamos, essa parte é complexa e é difícil até para o próprio juiz ali determinar, né, doutor? Sim. Porque envolve não só o pai, né, o genitor, mas sim também toda a família, né? Todo o parentesco, né? É uma situação delicada, né? Porque tu vai quebrar o vínculo total com aquela família, de tudo. Então, assim, é muito importante analisar com bastante cautela. Eu trago esse exemplo para esta pergunta, a fim de esclarecer que é possível. Mas eu tenho a minha interpretação pessoal que talvez o mais assertivo seria a duplicidade de paternidade e não a exclusão de um pai, porque eu prefiro sempre a hipótese de mais é melhor do que menos. Exatamente. Além de ser bem contextualizado isso, né, doutor? 11 horas e 3 minutos, doutor. Vou agradecendo, porque na TV passa muito rápido o tempo, o senhor sabe disso, né? Já é da casa. E o tema hoje foi muito abrangente, muito bacana demais. Acredito que esclareceu a dúvida de muitos pais, né? Que estão por aí, né? E também de muitas mães e famílias, porque o assunto foi abrangente não só para os pais, para as mães, mas também para toda a família. Obrigado mesmo por ter vindo nessa sexta-feira, doutor Cássio. As suas considerações aí, por favor. Perfeito. Inicialmente, Adilson, eu que agradeço a oportunidade de sempre estar aqui contigo. Facilita muito a nossa conversa, a forma como tu trabalha. É recíproco, doutor. Agradeço a todos a oportunidade, espero estar contribuindo. Sempre falo que a gente não detém o conhecimento todo, mas tenta passar pelo menos um pouquinho que a gente aprende no dia a dia, para que todos consigam resolver as suas situações pessoais com mais facilidade. Maravilha, doutor Cássio, hoje aqui nos estúdios da TVC Panorama, ampliando as informações a respeito, né, desse tema tão abrangente que é o direito da família, direito civil. Vamos para um breve intervalo comercial e depois do comercial nós voltamos com as matérias policiais que movimentaram a nossa região de Balneário Camboriú e Camboriú, porque teve uma garota de programa que foi morta, assassinada, ela e mais um morador de rua aqui em Balneário Camboriú. Essas coisas acontecem aqui na nossa região. É um instante só depois do comercial.